Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vejam o que eu encontrei em meio a tantos outros livros que eu tenho. Trata-se do título Álgebra Linear do professor Serge Lang, ou Serge Lang, não sei bem ao certo a pronúncia. Este livro foi publicado pela editora Universidade de Brasília, em parceria, acredito eu, com a editora Edgar Blucher. Este livro aqui, naturalmente, pela ação do tempo, tem bastante oxidação aqui na lateral, né? Mas uma oxidação que não se propagou para o restante do livro, tá? Cujas páginas estão muito bem preservadas. Uma anotação a lápis aqui e ali, mas nada que vejam aqui, né? Aqui também nada que prejudique a leitura do livro. Vamos ao que interessa. Este vídeo, pessoal, está dividido em duas partes. Uma primeira parte bem curta, em que eu vou falar para você um pouco da minha história com esse livro e da importância que ele teve no início dos meus estudos na pós-graduação. E, no segundo momento, eu vou sugerir para você uma forma de estudar esse texto, baseado muito na minha percepção pessoal do conteúdo dele e também por já ter adotado esse texto em cursos de pós-graduação e graduação também, tá? Então fique comigo até o final, que isso é muito importante. Se inscreva se você não é inscrito, tá? Assine o sininho de notificações e vamos em frente. Outra coisa também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links úteis que vão conduzir você a outras informações relacionadas a tópicos deste texto, tá? Dê uma olhada lá. Bem, eu comprei esse livro em São Paulo em 24 de janeiro de 1997, né? Lá se vão 25 anos. E lembro-me que na oportunidade eu estava no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, onde eu fiz o curso de verão no IME-USP como processo seletivo para o ingresso ao mestrado deles. O curso foi análise no RN, ministrado pela saudosa professora Elza Furtado Gomide, que, coincidentemente, está aqui na coordenação desse texto. Professora Elza, esse F aqui é de Furtado, Elza Furtado Gomide, tá? Então, essa é uma das razões pelas quais esse texto aqui é importante para mim, né? Estudei com a professora Gomide em 1997. Este texto foi traduzido pelo professor Frederic Tissot e aqui está a filiação do professor Serge Lang. Os direitos autorais dele é de 1966. Está aqui, Berkeley, 1966. Antes de falar um pouco sobre este prefácio, que não é extenso, é somente uma página, vamos à proposta dos capítulos, tá? No capítulo 1, ele começa com vetores no RN, fala das propriedades, definição de pontos no N espaço. Certamente é um capítulo de pré-requisito para o que ele quer mostrar no capítulo 2, que é espaços vetoriais. E aqui ele aborda muita coisa, apesar de ser um capítulo com 12 páginas, né? Terminologia, definições, bases, dimensão de espaço vetorial, somas e somas diretas. Se você conhece o livro-texto do professor Elon Lajes, de álgebra linear, texto que nós já resenhamos aqui no canal, bases é tratado como um capítulo à parte, tá? É o terceiro capítulo, se eu não me engano. Mas aqui está muito bem distribuído, muito bem explicado. O capítulo 3 é o capítulo de matrizes, que não está dissociado de espaços vetoriais, tá? Ou seja, não é um capítulo solto. Então, vale a pena você estudar esse capítulo 3 linkado ao capítulo 2, porque aqui ele mostra que, de fato, o conjunto das matrizes forma um espaço vetorial. Capítulo 3, né? O capítulo 4 é o capítulo de aplicações lineares ou transformações lineares. Aqui ele dá exemplos de transformações lineares. Antigamente, pessoal, o nome de aplicações lineares era muito usado, né? Hoje em dia a gente vê muita nomenclatura de transformações lineares, que é sinônimo, né? Naturalmente. Aqui, núcleo e imagem de uma aplicação linear, naturalmente muito importante, tá? Dimensão do núcleo, da imagem e assim por diante. O capítulo 5 é um capítulo de aplicações lineares e matrizes. Para quem já estudou álgebra linear, sabe que na maioria dos textos, ou nos principais textos, a parte de matrizes não está dissociada
do capítulo de aplicações lineares, tá? Mas aqui ele tira essa parte de matrizes e aplicações lineares e coloca num capítulo à parte, né? Isso aqui eu achei bastante legal porque dá ênfase a essa relação entre aplicações lineares e matrizes, né? Desde que você tenha as bases aqui estabelecidas, bases em dimensão finita. O capítulo 6 aqui de determinantes, que também não está dissociado da teoria. O capítulo 7, produtos escalares e ortogonalidade, em que ele vai te trazer aqui a noção de distância entre vetores, né? Produtos escalares, produtos positivos definidos, bases ortogonais gerais. O interessante aqui é o espaço dual. Esse espaço dual é muito utilizado em análise funcional. Para quem já estudou análise funcional, bem como álgebra linear, sabe muito bem do que eu estou falando, tá? E aqui ele já traz uma breve noção do que é um espaço dual, tá? O capítulo 8 é matrizes e formas bilineares, operadores simétricos, hermitianos, unitários, o importante teorema de Sylvester, formas bilineares e formas quadráticas. O capítulo 9, pessoal, é polinômios e matrizes. Aqui ele começa a parte de diagonalização. Antes, sem falar de polinômios, polinômios de matrizes e de aplicações lineares, vetores próprios e valores próprios. O capítulo 9 é a triangulação de matrizes e de aplicações lineares. Existência de triangulação, teorema de Hamilton-Cayley ou Cayley-Hamilton, né, como a gente conhece hoje. E o capítulo 10 aqui, o capítulo 11, o teorema espectral. Então, esses 3 capítulos aqui, que vai do 9 até o 11, é um capítulo que eu sugiro que você encare como a parte de diagonalização de matrizes e de operadores, onde você tem o importante teorema de Cayley-Hamilton, você tem os vetores próprios e valores próprios. Notem que antigamente a nomenclatura usada era muito essa, né? Se bem que aqui está traduzido para o português, o que significa autovetores e autovalores, tá? E aqui no capítulo 12, um capítulo de decomposição primária, aplicação à decomposição de um espaço vetorial, lema de Shor também, muito importante. Então, pessoal, até aqui, lembra que eu falei que eu iria fornecer para você uma visão particular sobre esse texto, de modo a guiar você para o estudo dele? Se você está interessado nos assuntos relacionados à álgebra linear, então eu sugiro que você venha até aqui, até o capítulo 12. Inclusive eu já tinha até destacado aqui para você. Por quê? Porque deste capítulo 13 em diante, ele já traz tópicos relacionados à álgebra abstrata, tá? Aqui um capítulo 14 de grupos, um capítulo 15 de anéis, aqui alguns apêndices, e aqui no capítulo 13, os produtos multilineares, né? É um pouco de álgebra linear aqui também, mas para você que está começando os seus estudos em álgebra linear, eu sugiro que você agregue esse texto aos textos que você já tem, aos textos que você tem visto aqui no canal a gente fazer resenha, e estude até o capítulo 12, tá? Ou seja, eu consideraria esse livro dividido em 2 partes, apesar do título dele ser álgebra linear, e eu vou já explicar o porquê. Então, eu sugiro que você encare esse texto como uma álgebra linear até o capítulo 12, e o restante seria relacionados à álgebra abstrata. Então, a inserção de tópicos de álgebra abstrata que ele traz nesse texto aqui, tá? Ele justifica no prefácio. E logo aqui, no segundo parágrafo, eu já tinha marcado, ele diz assim: no decorrer da última década, a ênfase no currículo dos cursos de álgebra se deslocou para a álgebra linear. O que ele está querendo dizer aqui é que no passado não se dissociava a álgebra abstrata da álgebra linear, tudo era ensinado como álgebra. A mudança, e aqui vem a justificativa da mudança, a mudança foi feita em parte porque se reconheceu que é mais fácil assimilar esta parte da álgebra do que algumas outras partes, entre parênteses, por ser menos abstrata e, de qualquer forma, porque ela é diretamente motivada pela geometria espacial. E, fecha parênteses, e em parte por causa da ampla aplicação que a álgebra linear tem. E aqui ele começa a justificativa dele separar a álgebra linear da álgebra abstrata, mas trazendo
capítulos de álgebra abstrata, tópicos relacionados ao que é conhecido como álgebra abstrata, porque hoje em dia, nos cursos de graduação em matemática, a gente tem essa separação entre álgebra linear e álgebra abstrata como disciplinas de uma grade curricular, tá? Então, pessoal, essa é a sugestão, tá? É um livro que está muito bem traduzido, é um livro de fácil leitura, não é difícil, não é um livro cujas notações são carregadas, tá? São livros, tem bastante figuras, tá? Associadas ao texto. É um livro que certamente, com um mínimo de esforço, você consegue entender bem os conceitos de álgebra linear. Ele traz muitos exercícios, tá? Por exemplo, nessa primeira parte aqui, olha, exercícios que começa aqui em 1 e vai até aqui em 22, ó. Bastante exercícios, mas exercícios muito claros, muito objetivos. Aqui ele já começa a parte de espaços vetoriais, as anotações que eu fazia, né, tudo a lápis. E também é um livro que não traz referências bibliográficas, né? Muito curioso isso. Ele não traz referências bibliográficas. Com relação a essa questão das referências bibliográficas, pessoal, ausente nos livros textos que eu tenho resenhado aqui, isso em momento algum desqualifica o texto, até porque os textos que eu tenho resenhado aqui são aqueles que eu recomendo para você estudar, baseado na minha experiência no ensino dessa disciplina, adotando diversos textos e sempre separando os melhores, tá? Então, fica aí a minha sugestão. Se você não é inscrito, se inscreva, isso é muito importante para impulsionar o crescimento do canal. Faça comentários e sugestões. Se você conhecer algo relacionado a esta obra, deixe aí nos comentários. Eu terei a satisfação em responder e a gente troca uma ideia muito legal sobre tudo isso daí. Álgebra linear, Serge Lang, separe, vá à biblioteca da sua universidade, verifique com seu colega se ele tem esse texto, estudem, façam parcerias, isso é muito importante também. Um grande abraço.